Olá pessoal, vamos aqui fazer uma aula voltada para o descritor de número 4 de língua portuguesa. No descritor 4, a nossa intenção é buscar informações implícitas no texto. Para fazer essa avaliação, essa análise das questões, nós vamos também nos portar a diversos gêneros textuais. Levando sempre em conta que cada gênero textual tem uma intenção e é a partir dessa intenção que nós vamos procurar interpretar o que está pedindo o enunciado de cada uma dessas questões. Então prestem atenção e também lembrando sempre o seguinte: as questões de língua portuguesa são voltadas não apenas para alunos, mas também para qualquer pessoa que sinta a necessidade de aprofundar o seu conhecimento em língua portuguesa para qualquer prova, para qualquer concurso. Bom, então vamos aqui à nossa primeira questão. Bom, como vocês estão vendo aí, o descritor 4 será analisado nessa aula. Inferir informação implícita no texto. O texto diz o seguinte: o macaco perante o juiz de direito. Andava um bando de macaco em troça, pulando de árvore em árvore nas bordas de uma grota. Eis senão um deles vê no fundo uma onça que lá caíra. Os macacos se enternecem e resolvem salvá-la. Para isso arrancaram cipós, emendaram-nos bem, amarraram a corda assim feita à cintura de cada um deles e atiraram uma das pontas à onça. Com o esforço reunido de todos, conseguiram içá-la e logo se desamarraram, fugindo. Um deles, porém, não o pôde fazer a tempo e a onça segurou imediatamente. Compadre macaco, disse ela, tenha paciência. Estou com fome e você vai fazer-me o favor de se deixar comer. O macaco rogou, instou, chorou, mas a onça parecia inflexível. Simão então lembrou que a demanda fosse resolvida pelo juiz de direito. Foram a ele, o macaco sempre agarrado pela onça. É juiz de direito, entre os animais, o jabuti, cujas audiências são dadas à borda dos rios. Colocando-se ele em cima de uma pedra, os dois chegaram e o macaco expôs as suas razões. O jabuti ouviu e no fim ordenou: bata palmas. Apesar de seguro pela onça, o macaco pôde assim mesmo bater palmas. Chegou a vez da onça, que também expôs suas razões e motivos. Bata palmas. A onça não teve remédio senão largar o macaco, que escapou, e também o juiz atirando-se na água. De acordo com esse texto, conclui-se que a onça era humilde, ingrata, paciente ou vingativa. Então, gente, a primeira coisa é entender exatamente o que aconteceu na história. Se houver alguma dificuldade para responder de imediato à questão, o mais acertado é fazer uma segunda leitura, prestando bastante atenção na atitude do macaco e na atitude do leão, né? Então, o que a gente pode perceber no texto é que todo esse problema que precisou ser julgado por um juiz de direito, que era o jabuti, aconteceu porque a onça quis comer um macaco que não conseguiu escapar quando ajudou a própria onça a se safar da morte. Então, veja que desde que você consiga fazer uma segunda leitura do texto e você consiga assimilar melhor a atitude de cada personagem na história, fica mais fácil você fazer a dedução. Lembrando que o descritor 4 não traz uma informação explícita. Nós vamos fazer essa dedução analisando qual foi o posicionamento da onça e o posicionamento do macaco que salvou a onça e agora estava prestes a ser devorado por ela. Então, de acordo com essas informações, nós vamos marcar como alternativa correta a letra B de bola. Ou seja, nós percebemos aqui que a onça foi ingrata. E uma cena que deixa isso bem clara é quando a gente percebe o seguinte: a onça falou, estou com fome, você vai fazer-me o favor de deixar-se comer. Ou seja, a onça não soube dizer obrigado pelo favor recebido. E sim que em troca disso, ela, a onça, iria comer o macaco. Então, esse trechozinho aqui, ele deixa bem evidente qual é a personalidade da onça na história. Embora o texto não use a palavra ingrata, nós percebemos que a maneira como ela se porta
diante de um animal que ajudou a salvar a sua vida, deixa bem claro que ela, a onça, é ingrata. Ok, pessoal? Vamos aqui à segunda questão. Leia o texto abaixo. Aqui nós temos um poema. Nós sabemos que uma das características do poema é a linguagem figurada, são as metáforas presentes. Além da imaginação, tem gente passando fome, e não é a fome que você imagina entre uma refeição e outra. Tem gente sentindo frio, e não é o frio que você imagina entre o chuveiro e a toalha. Tem gente muito doente, e não é a doença que você imagina entre a receita e a aspirina. Tem gente sem esperança, e não é o desalento que você imagina entre o pesadelo e o despertar. Tem gente pelos cantos, e não são os cantos que você imagina entre o passeio e a casa. Tem gente sem dinheiro, e não é a falta que você imagina entre o presente e a mesada. Tem gente pedindo ajuda, e não é aquela que você imagina entre a escola e a novela. Tem gente que existe e parece imaginação. Gente, se você analisar novamente o poema, nós vamos perceber algo interessante. O começo sempre pela mesma expressão. Tem gente não no primeiro verso, no quarto verso, no sétimo verso, no 11º. Então, isso reforça a mensagem do poema. Essas anáforas, essas repetições da mesma expressão têm justamente essa intenção. Chama a atenção do leitor para o problema. Tem gente passando fome, tem gente sentindo frio, tem gente muito doente, tem gente sem esperança. E cada vez que você ouve essas frases, você vai ser sacudido para uma realidade que não é a sua. Tem gente passando fome, mas não é a sua fome. Aquela fome que basta você comer alguma coisa, tudo resolve. Tem gente sentindo frio, mas não é aquele frio que você sente à noite, quando chove. Você é levado a uma realidade que vai além daquilo que você imagina, além do seu ponto de vista, além da sua experiência própria, além do seu contexto de mundo. Isso é importante você perceber antes de passar para o enunciado da questão. A interpretação do poema exige justamente que você faça interpretações que estejam implícitas. Então, quando você analisa essas anáforas aqui, e quando você vê o final, você sofre um grande impacto. Tem gente que existe e parece imaginação. Por quê? Porque eu posso ver a realidade quando eu digo que tem gente que passa fome, que está sem esperança, que vive pedindo ajuda, eu posso ver como uma coisa comum. Mas não, é algo que vai além da minha imaginação, além daquilo que é fruto, que é reflexo da realidade que existe na minha vida. Ou seja, pessoas que passam por situações tão difíceis que eu não consigo imaginar. Então, e parece imaginação, é como se não existisse, é como se quem escreveu o poema tivesse tentando mostrar para pessoas normais da sociedade, pessoas que têm suas casas, suas necessidades básicas supridas, que existe uma coisa que parece imaginária, que eles não acreditam que realmente existe, mas existem. Então, diante disso, gente, olha só, no final desse texto a expressão parece imaginação sugere que as pessoas são muito necessitadas, incomodam a sociedade, precisam de ajuda material, provocam um sentimento de culpa, são socialmente invisíveis ou sobrevivem aos problemas. Então, se você prestar atenção às anáforas e a tudo aquilo que foi dito no poema, principalmente ao final do texto, em que a gente é chamado a uma realidade, você vai dizer que essas pessoas são socialmente invisíveis. Vamos descendo aqui à questão de número 3. Leia o texto abaixo e responda. Fuga. Mal o pai colocou o papel na máquina, o menino começou a empurrar uma cadeira pela sala, fazendo um barulho infernal. Para com esse barulho, meu filho, falou sem se voltar. Com 3 anos, já sabia reagir como homem ao impacto das grandes injustiças paternas. Não estava fazendo barulho, estava só empurrando uma cadeira. Pois então, para de empurrar a cadeira. Eu vou embora, foi a resposta. Distraído, o pai não reparou que ele juntava ação às palavras, no ato de juntar do chão suas coisinhas, enrolando-as num pedaço de pano. Era a sua bagagem, um caminhão de plástico com apenas 3 rodas, um resto de biscoito, uma chave, metade de uma tesoura enferrujada, sua única arma para a grande aventura, um botão amarrado no barbante. A calma que baixou na sala era vagamente inquietante. De repente, o pai olhou ao redor e não viu o menino. Deu com a porta da rua aberta, correu até o portão. Viu o menino saindo desta casa? Gritou para o operário que descansava diante da obra do outro lado da rua, sentado no meio-fio.
Saiu agora mesmo com uma trouxinha, informou ele. Trouxe-o para casa e o largou novamente na sala, tendo antes o cuidado de fechar a porta da rua e retirar a chave, como ele fizera com a despensa. Fique aí quietinho, está ouvindo? Papai está trabalhando. Fico, mas vou empurrar esta cadeira. E o barulho recomeçou. Muito bem. Esse é um texto de Fernando Sabino, que é um conto, é uma narrativa curta, com apenas 2 personagens, tem um clímax, um desfecho, antes disso tem uma introdução e a problemática que é justamente o fato do menino ter se irritado com o pai e saído de casa. Nesse trecho, o trecho e o barulho recomeçou. Esse último que você percebe aqui no finalzinho da história. O menino ficou, mas disse que ia empurrar a cadeira, não é? Bom, então nesse trecho, o menino evidencia que é corajoso, educado, irritado ou teimoso. Olha só, pessoal, o menino é corajoso, alguém pode até pensar, ora, sim, ele é corajoso, afinal de contas ele está teimando contra o pai. Educado a gente vai descartar de imediato, porque não faz sentido essa criança ser educada. Esse menino é irritado, né? O menino é irritado ou ele está irritado? Vamos olhar aqui o verbo ser. Né? O verbo ser é um verbo no presente, é um verbo que indica estabilidade. O verbo estar indica ação momentânea. Então, dizer que esse menino é irritado é diferente de você dizer que este menino está irritado. Agora, na letra D, nós temos dizendo que o menino é teimoso, o verbo ser, do enunciado. O menino é teimoso. Bom, se o pai pediu que o menino parasse com o barulho, lá no comecinho da história, e ele disse que estava apenas empurrando a cadeira, e o pai disse, então pare de empurrar. O menino disse que ia embora, o pai trouxe de volta. O menino disse que o pai mandou ele ficar quietinho e ele disse que vai empurrar a cadeira novamente. Então, o que é que a gente vai perceber aqui? Que esse menino realmente é uma criança teimosa. Afinal de contas, ele não levou em conta a bronca do pai e continuou fazendo o que queria antes. Por que não corajoso? Vamos responder essa primeira pergunta aqui. Esse menino é corajoso em que sentido? No sentido de ter saído de casa, mas o foco da situação está justamente no final do texto. É aqui onde a pergunta é feita, né? Se o barulho recomeçou, é porque esse menino, na verdade, ele é teimoso e não apenas corajoso. Ok, pessoal? Muito bem. Bom, vamos à nossa última questão. Nós temos aqui um texto que você percebe que é um poema. O tempo é um fio. Então veja que esse texto ele já traz uma metáfora no título. Você percebe as estrofes com seus pequenos versos. A interpretação não pode ser ao pé da letra, enfim, tudo aquilo que já falamos. O tempo é um fio. Nós temos aqui uma metáfora. O tempo é um fio fino bastante frágil. Um fio fino que à toa escapa. O tempo é um fio. Tecei, tecei, rendas de bilro com gentileza. Com mais empenho, franças espessas, malhas e redes com mais astúcia. O tempo é um fio que vale muito. Franças espessas carregam frutos, malhas e redes apanham peixes. O tempo é um fio por entre os dedos. Escapa o fio, perdeu-se o tempo. Lá vai o tempo como um farrapo, jogado à toa. Mas ainda é tempo. Soltai os potros aos 4 ventos, mandai os servos de um polo ao outro. Vencei escarpas, dormi nas moitas, voltai com o tempo que já se foi. No último verso desse texto, o eu lírico demonstra que está com medo do tempo que virá, com saudades do tempo passado, desanimado com o passar do tempo ou preocupado com a ação do tempo. Gente, vamos entender primeiramente o texto. Olha só, primeiro ele já traz a metáfora sobre o tempo no título. O tempo é um fio. No primeiro verso, ele já explica que o tempo é um fio fino, bastante frágil. Então, há uma metáfora explicada. Se você não souber segurá-lo, ele vai escapar por entre os dedos. E você não vai perceber quando ele tiver ido embora. Bom, aqui ele diz assim, tecei, tecei. Para que serve um fio? O fio serve para que a gente teça, para que a gente faça uso dele. Então, ele pede que a gente teça esse fio-tempo. Ou seja, que a gente aproveite esse tempo. Tecei rendas de bilro com gentileza. Ou seja, rendas de bilro são aquelas madeiras que a gente usa nos bordados. Vocês estão vendo aí na imagem. E quando ele pede para que a gente faça esse tipo de tecelagem, ele quer dizer que a gente aproveite bem, que faça coisas boas, coisas úteis. Então, tecei também malhas e redes com mais astúcia. Para que servem essas malhas e redes? Olha só, malhas e redes apanham peixes.
E as rendas de Bilro, tecei rendas de Bilro com gentileza, porque Franças espessas carregam frutos. Ou seja, faça coisas boas com o tempo para que eles lhe dê frutos. Então, quando ele pede que você faça tudo isso, ele continua dizendo aqui que o tempo é um fio por entre os dedos. Você deve fazer bom uso do tempo, porque o tempo passa, escapa por entre os dedos. E aqui ele diz, lá vai o tempo como um farrapo jogado à toa. Embora ele diga isso, gente, você percebe no verso de baixo esse mais. Mas ainda é tempo. Ou seja, mesmo que o tempo seja como um farrapo jogado à toa, ainda é tempo. Então, se ainda é tempo, significa que ele não foi de todo embora. Como ainda é tempo, ele diz o seguinte, soltai os potros aos quatro ventos, mandai os servos de um polo a outro, vencei escarpas, ou seja, os desafios, escarpas ao pé da letra, são elevações bastante íngremes, de subida, descida. Enfrentai esses desafios, dormi nas moitas e, por fim, voltai com o tempo que já se foi. Obviamente, é impossível voltar ao tempo que já se foi, mas a partir do instante em que ele diz que ainda é tempo e que, por conta disso, você deve aproveitar o tempo que lhe resta, que pode ser pouco ou muito, à medida que você faz isso, alguma coisa você aproveita desse tempo. Então veja, diante de todas essas colocações, no último verso desse texto, o lírico demonstra que está com medo do tempo que virá. Não, nós falamos do tempo que já passou. Com saudades do tempo passado, desanimado com o passar do tempo ou preocupado com a ação do tempo. A gente percebe pelo texto que a ânsia do eu lírico está voltada ao fato de o tempo ser um fio que escapa por entre os dedos e que por essa razão você deve fazer bom uso dele. Então a gente vai marcar aqui a alternativa D. Ele está preocupado com a ação do tempo. Embora haja uma denotação a saudades do tempo passado, é muito mais percebido aqui no texto uma lamentação por parte do autor. Então, mais do que essa saudade do tempo que já passou, ele nos aconselha a usar o tempo que ainda não resta, ao pedir que a gente tecei, soltai os potros aos quatro ventos. Ele pede que a gente faça alguma coisa. Então, ele está mais preocupado realmente com essa ação do tempo. Certo, pessoal? Muito bem. Por hoje é isso aí, então até a próxima.